A gente sempre esperou a vida toda para que o estádio estivesse cheio, que uma TV aberta passasse uma final de Campeonato Paulista. Vai ser um jogo épico e num grande estádio. O Brasil sempre foi o país do futebol masculino. Na TV, nos jornais, mas acredito que depois da Copa também é o país do futebol feminino. A Copa foi histórica, foi um sentimento diferente de estar jogando, de ver o mundo todo assistindo. Passou em TV aberta pela primeira vez, bateu recordes de audiência no Brasil. Mudou não só o Brasil, mas a maneira do mundo todo ver o futebol feminino. Tudo começou dentro de casa. No começo, sim, era difícil porque os meninos não queriam aceitar uma menina jogando futebol com eles. Eles falavam não, eu falava sim. E aos poucos eu ia ganhando espaço. Fui a primeira jogadora brasileira a jogar no Barcelona e na Roma. Quando eu comecei, eu tinha alguém para me inspirar. Nossa, eu posso jogar num grande clube na Europa. Não tinha ninguém. E através de mim, as meninas no Brasil podem acreditar que esse sonho é possível se realizar. Claramente, a Copa do Mundo foi um momento super transformador para o futebol feminino no Brasil, porque estava passando na TV aberta. O futebol feminino virou assunto de família. Então, se antes os pais achavam que só a filha dele jogava futebol e ele não queria assumir isso para ninguém, agora ele pode falar: nossa, minha filha também joga futebol. Isso passa a ser uma coisa que ele tem orgulho. Comecei com o Pelado Real em 2011, que eu precisava construir esse espaço para as mulheres. Depois da Copa, a gente dobrou o número de alunas. Então é impressionante ver o quanto que a procura cresceu. Meus amigos da escola não falavam nada de futebol, só eu da minha sala de menina gosto de futebol, né? Aí, eles viram a Copa Feminina e começaram a conversar comigo. Que gostaram, que foi bem disputado. Quando eu falo para meus amigos que eu jogo numa escolinha só para meninas, eles falam: nossa, que legal. Eu acho que eu estimulei um pouco eles a verem que o futebol feminino é bacana, é um futebol de qualidade. Depois da Copa, né, que começou essa visibilidade que trouxe mais pro futebol feminino, eu não era acostumada a jogar com ninguém me assistindo. E depois você ir aquecer e ver aquela multidão ali, dá um gás a mais de ver que todo mundo tá apoiando o futebol feminino. Aqui no Brasil é a questão da visibilidade, né? Nem todo mundo dá o suporte necessário para o jogador crescer. Acho que é isso que tá faltando, um pouco mais de sensibilidade dos clubes, um pouco mais de incentivo. Isso vai tornar a modalidade crescer cada ano. Eu liguei pra Adri porque era um momento muito importante pra ela. E aí, Adri? Oi, Dessa, tudo bem? E aí, preparada pra sábado? Lógico, vamos ganhar lá, hein? Cara, eu vi umas reportagens que a Fina tava lá com o metrô Itaquera, muito legal. Já esgotou, né? A gente chegou ontem no treino, as pessoas xingando a gente, tava lá na fila ainda querendo ingresso. Cadê os ingressos? Cadê os ingressos? Foi muito legal, ainda mais que vai ser na arena, né? Quero ver o país do Brasil, vai ser muito Nossa. A importância desse jogo é enorme pra gente, por ser um título que o Corinthians ainda não tem, o maior recorde de público do futebol feminino no Brasil. O impacto desse jogo vai ser grandioso. Vai, Corinthians!
dar essa inspiração para as meninas, para mim é muito importante. Foi um grande passo, mas falta muita coisa ainda. Eu acho que depende muito das federações, do clube, da imprensa, em continuar motivando, em continuar mostrando que o futebol feminino dá retorno. E através disso as pessoas falam assim, vamos colocar mais vezes para jogar numa arena, não só uma vez no ano. Como a gente tem o poder com a bola, a gente também tem o poder com a voz. A gente tem que lutar para que essas meninas, começando agora com 10 anos, quando elas cheguem no auge delas, esteja muito mais fácil. Nosso principal objetivo é lutar tudo que a gente pode agora para que elas possam ter um futebol feminino muito melhor.